Tem alguma dica disso, pro cara conseguir entender melhor ou gerar mais valor, algum processo ou algo do gênero? No processo de vendas? Primeiro, eu acho que tem, dos 7 passos, os 3 primeiros são muito determinantes. Primeiro, ele tem que se conectar muito bem com a pessoa, porque tem uma teoria neurocientífica que os cérebros se conectam. Os cérebros das pessoas se conectam. E aí, quem tem mais habilidade de fazer isso, ganha a confiança, a atenção do cliente logo no começo. Então, a gente fala que o que você faz no começo da reunião, o que você faz no final da reunião é muito importante. Geralmente, o cliente vai lembrar do começo e do fim, não lembra muito do meio. Então, a forma como você começa é muito importante. E depois que você começa, fugir do óbvio, que é o que a maior parte dos vendedores fazem, que é começar a falar: oi Gui, tudo bem? Puxa, prazer estar aqui. Olha só, vou apresentar para você o que a gente faz e tal. A maior parte dos vendedores caem nessa cilada, porque é uma cilada mesmo. É a última coisa que tem que se preocupar em fazer. É o que você disse, eu nem falo da V4. De fato, não é hora de falar mesmo. Então, você vai para a etapa 2, que é quem que é esse cara? Quem é o cliente? E aí tem várias camadas disso, tá? Tem a parte do quem é ele, para as informações que eu preciso para vender para ele, ou seja, quem é a empresa dele, o que ele faz, mas tem quem é ele como pessoa também, porque daí eu também preciso desenvolver a capacidade de decifrar pessoas, porque isso me ajuda a ser mais eficiente ainda. Mas no quem é ele, o que ele faz, como que eu descubro isso? Da EOS e do SPIN. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Algumas perguntas que não são aleatórias, elas são específicas para eu entender coisas que me levantem possíveis problemas, que me ajudem a fazer implicações e que depois eu mostre a solução, que vai ter uma percepção de valor infinitamente maior do que se eu começasse falando do que eu faço. O cara não quer saber o que eu faço. Tipo, se ele é muito gente boa, ele vai ouvir. Mas se ele é um dominante conforme, que tá pouco se lixando porque eu faço, ele vai falar assim: cara, não precisa me apresentar, só fala assim: como é que você resolve meu problema? Porque o cara não tem tempo, principalmente quem tem muito sucesso. O cara não tem tempo pra ficar ouvindo a história da empresa que você... Ninguém quer saber a história. Ninguém quer. Então, assim, para de abrir o folder. Eu, quando vendia, eu não usava apresentação. Então, eu criei apresentação por ter muitos vendedores, mas quando eu você tem que vendo, botar processo depois. Mas ainda no processo depois, o que as empresas também falham, elas colocam antes a apresentação da empresa. Cara, esquece a empresa. Primeiro, na verdade, primeiro de tudo é o vendedor, né? O cara tem que se validar. Então, eu começava falando, eu sou uma das maiores especialistas em proteção financeira do Brasil. Eu estudo isso há 10 anos. E, cara, eu ajudo tantas famílias. Pronto. Então, eu conectei com a mente dele, eu fiz uma boa... Gerei autoridade para ele parar e ouvir o que eu tô falando. Eu vou falar assim, eu poderia ficar falando sobre esse assunto com você aqui por 10 horas. Só que não importa o que eu vou falar. Se não resolver alguma coisa que seja relevante para você, não faz sentido eu tomar seu tempo para isso. Então, para eu entender como que eu posso te ajudar, eu preciso te conhecer. Você me fala algumas coisas sobre você? É assim que eu começava. Aí o cara começava falando, tal. Aí, então, perguntas de situação. Essa é a forma que eu tenho. Legal. É que dá um podcast muito grande só sobre esse assunto, porque daí a gente poderia debater com o conceito do Challenger Sales também, né? Que é um pouco diferente do venda consultiva, né? Até onde eu entendo. Não é tão diferente, ele é complementar a isso. Que ele tem muito aquele conceito de tu tá gerando já muito mais valor pro cara no primeiro momento, de já tá ensinando algo pra ele, desafiando ele pra que ele veja você como especialista pra comprar lá na frente. Pelo menos é o que eu entendo, né? De Challenger Sales. Sim. E o detalhe aqui sobre venda B2B também é que existe uma necessidade também de um preparo, né? Então, como tu sabe quem é a empresa e o papo é sobre a empresa, idealmente tu tem que dar uma boa pesquisada antes da call, né? Antes da reunião, sobre quem é a empresa. Principalmente se for B2B, é lição de casa básica, né? Você tem que saber. Porque o cara se preocupa muito que tu entende do setor, né? No B2B, assim, tu não pode chegar no papo genérico. Pô, então, tu é uma indústria, né? Então, olha o que eu fiz pra esse varejista aqui. Foda-se, velho, não tem nada a ver comigo. O cara já se desconecta, já morre nessa primeira fase. Exato. Tanto que na nossa apresentação padrão, lá na nova apresentação que a gente tem para grandes clientes, a gente tem um slide no padrão que é, a gente tem amplitude e profundidade. Tem um T, que tem vários setores que a V4 atua como cliente, e o setor... E um setor profundo, né? Forma um T. Então, tem serviço, financial service, indústria, não sei o quê. Food service. Aí, financial service, todos esses clientes de financial. Né, demonstrando que eu tenho visão ampla, mas eu tô profundo no teu setor, porque eu tô falando contigo e tu é de financial. Só que se tu não fosse, muda esse slide. Então tem o slide onde eu tô falando com uma varejista. Aí sai o financial, ele vira um secundário e vai profundo no varejo. Porque a gente notava esse problema aí direto. Cara, pra B2B isso é muito importante. Esse exemplo que eu dei foi pra B2C, pra uma recomendação, mas obviamente algumas informações prévias eu já tenho sobre aquela pessoa. Sim. Mas eu deixo ela falar
embora eu já saiba algumas coisas, né? Então eu falava assim, ó, o fulano que falou de você me contou algumas coisas, mas, cara, eu quero ouvir de você também e tal. Porque às vezes o cara que falou deu ênfase em algo que não é relevante pra ele. Ele vai dar ênfase que é importante pra ele. Só que no B2B é muito importante.